Queimaduras. Elas são feridas traumáticas, causadas na maioria das vezes por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. E estes fatores, eles atuam nos tecidos de revestimento do corpo humano, determinando a destruição parcial ou total da pele, os quais podem atingir camadas mais profundas abaixo da pele, e também podem atingir músculos, tendões e ossos. E as queimaduras, elas são classificadas de acordo com as suas profundidades, e de acordo com os seus tamanhos, sendo geralmente avaliadas pelo percentual da superfície corporal acometida. E como já foi falado, existem queimaduras térmicas, químicas, elétricas, radioativas, e até mesmo queimaduras por animais como a água-viva, por exemplo. E as queimaduras térmicas, elas são provocadas por fontes de calor como o fogo, líquidos ferventes, vapores, objetos quentes, queimadura de sol, e até mesmo por exposição ao frio intenso. Já as queimaduras químicas, elas são provocadas por substâncias químicas em contato com a pele, ou mesmo através das roupas. Já as queimaduras por eletricidade, elas são provocadas por descargas elétricas. No entanto, também existem as queimaduras de primeiro grau, as de segundo grau, e as de terceiro grau. E as queimaduras de primeiro grau, elas também são chamadas de queimadura superficial. E são aquelas que envolvem apenas a epiderme, que é a camada mais superficial da pele. E os sintomas das queimaduras de primeiro grau, elas são de intensa dor e vermelhidão local, mas com palidez na pele quando se toca. E a lesão da queimadura de primeiro grau, ela é geralmente seca, e não produz bolhas. E geralmente melhoram no intervalo de 3 a 6 dias, podendo descamar, e também podendo não deixar sequelas. Já as queimaduras de segundo grau, de acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras, existem 2 classificações para esse tipo, que é o segundo grau superficial, e a segundo grau profunda. E as queimaduras de segundo grau superficial, elas são aquelas que envolvem a epiderme, e a porção mais superficial da derme. E os sintomas deste tipo de queimadura, são os mesmos das queimaduras de primeiro grau, incluindo o aparecimento de bolhas, e ainda uma aparência úmida da lesão. Entretanto, a cura delas, são mais demoradas, podendo levar até 3 semanas. E geralmente podendo não deixar cicatriz. Já as queimaduras de segundo grau profundas, elas são aquelas que acometem toda a derme, sendo semelhantes às queimaduras de terceiro grau. No entanto, como há risco de destruição das terminações nervosas da pele, este tipo de queimadura, ela é considerada bem mais grave, e também é mais dolorosa que o primeiro grau. No entanto também, com esse tipo de queimadura, as glândulas sudoríparas, e os folículos capilares, também podem ser destruídos, fazendo com que a pele fique seca, e assim perca seus pelos. Entretanto, a cicatrização deste tipo de queimadura, demora mais que 3 semanas, e ainda costuma deixar cicatrizes. Já as queimaduras de terceiro grau, elas são queimaduras profundas, que acometem toda a derme, e ainda atingem tecidos subcutâneos, com a destruição total de nervos, folículos pilosos, capilares sanguíneos, e glândulas sudoríparas, podendo inclusive atingir músculos e estruturas ósseas. E estas queimaduras, elas são lesões esbranquiçadas, acinzentadas, secas, indolores, e deformantes, que não curam sem apoio cirúrgico, e que necessitam de enxertos de pele. E este tipo de queimadura, ela também pode ser classificada como leve, moderada, e grave. Entretanto, a gravidade determina o prognóstico de cura, e a probabilidade determina complicações. Já os médicos determinam a gravidade da queimadura pela sua profundidade, e pela porcentagem da superfície do corpo afetado, pelas queimaduras de segundo e de terceiro grau. Mas, quais são as principais causas das queimaduras? Os principais agentes causadores de queimaduras, eles são líquidos superaquecidos, combustível, fogo, superfície superaquecida, eletricidade, agentes químicos, agentes radioativos, radiação solar, frio, e fogos de artifícios. Porém, em caso de acidente envolvendo queimaduras, o primeiro cuidado deve ser interromper o agente causador da queimadura. Ou seja, cortar esse contato da pele com a causa da queimadura. E para casos de queimaduras leves, é indicado lavar o local atingido com água corrente, em temperatura ambiente, de preferência por tempo suficiente até que a área queimada seja resfriada.
Já alguns remédios caseiros. Eles são ótimos para ajudar com esse problema. E um excelente remédio caseiro para as queimaduras na pele, causadas pelo sol, ou pelo contato com a água, ou até mesmo pelo óleo, é o uso da casca da banana. Pois ela alivia a dor, e evita a formação de bolhas. Sendo ela excelente para queimaduras de segundo grau. E outras boas opções, são a babosa, e as folhas de alface por exemplo. Porém, antes de utilizar algum remédio caseiro, o mais importante é retirar as roupas que estão sobre o local, desde que não estejam coladas à ferida, e colocar a pele queimada debaixo da água gelada durante cerca de 20 minutos. No entanto, os remédios caseiros, eles só devem ser usados quando a pele estiver íntegra. Que também podemos dizer inteira. Porque, se existir feridas, aí então existe um maior risco de infecção. Desta forma, este tipo de opções caseiras, é mais indicada para queimaduras de primeiro grau, e de segundo grau, desde que não tenham qualquer ferida no local, ou perda de pele. Já a casca da banana. Ela possui uma substância chamada leucocianidina, que é muito utilizada no tratamento de feridas e queimaduras. Por isso, ela pode ser usada como um remédio caseiro para acelerar a cicatrização, e evitar bolhas. E o ingrediente para fazer este remédio, é apenas uma casca de banana. E para fazer, basta com a ajuda de uma faca, retirar a camada que reveste o interior da casca da banana. Com muito cuidado, e colocar sobre a queimadura. Fazendo isto, é só cobrir com uma gaze limpa, e substituir se necessário ao fim de 2 horas. Aí então, é só repetir o procedimento várias vezes ao dia. Já o uso do gel de babosa. Ele também é um excelente remédio caseiro para a queimadura. Porque, esta planta, ela possui no interior das suas folhas, um gel que é hidratante, e calmante para a pele. O qual ajuda na cicatrização, e ainda reduz a dor da queimadura. E o ingrediente para fazer este remédio, é apenas uma folha de babosa. E para fazer, basta retirar os espinhos, e a substância amarelada da folha dela, lavando muito bem. Aí então, corte a folha ao meio, no sentido do comprimento. E depois raspe o gel, que se encontra no interior da folha. Fazendo isto, coloque o gel sobre uma compressa limpa, e cubra a pele a seguir. Entretanto, este cataplasma, ele deve ser trocado pelo menos 2 vezes por dia. Já outro excelente remédio caseiro para a queimadura, é o uso do cataplasma de alface. Principalmente em caso de queimadura do sol. Porque, esta verdura, ela possui propriedades que ajudam a rejuvenescer a pele, e ainda ajuda a aliviar os sintomas da queimadura, devido à sua ação analgésica. E para fazer este cataplasma, os ingredientes são 3 folhas de alface e 2 colheres de azeite. E para fazer, basta amassar muito bem as folhas de alface com o azeite, e depois colocar a mistura numa compressa limpa, e aplicar sobre a queimadura. E este cataplasma, ele deve ser trocado 2 vezes por dia. No entanto, estes remédios caseiros, eles estão indicados para tratar queimaduras leves, e de pequenas dimensões. Porque, as queimaduras mais graves, elas necessitam de cuidados médicos. Por favor, procure um médico, ou um especialista, para confirmar essa informação. Pois esta informação, é um resumo de uma pesquisa realizada pelo canal, através da internet. Por isto, sempre pesquise os conteúdos postados neste canal, que é o